Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Aqui quem vos fala é a professora Betânia. Hoje, na nossa aula de Geografia, vamos iniciar o conteúdo chamado Cartografia, que, em termos gerais, é a ciência responsável pela representação gráfica do planeta Terra. Mas, o que é cartografia, né? Então, a cartografia, como falei agora há pouco, é uma ciência que coloca no papel a representação da superfície terrestre, e esse produto final é o mapa. A cartografia é uma ciência muito antiga. Os primeiros mapas foram traçados no século VI a.C. pelos gregos. O mapa mais antigo já encontrado foi confeccionado na Suméria em uma pequena tábua de argila. Atualmente, com o avanço da tecnologia, que se utiliza, por exemplo, de fotografias aéreas, sensoriamento remoto por satélite, a construção dos mapas se tornou mais fácil. O que são mapas? Os mapas são instrumentos de comunicação e servem para representar graficamente uma determinada área do espaço terrestre. Vale lembrar que os mapas não representam todas as informações presentes na superfície terrestre de uma só vez, mas apenas aquilo que o autor deseja demonstrar naquele momento. Por esse motivo, os mapas podem ser divididos em vários tipos e a sua classificação varia de acordo com o tema tratado. Por isso, dá-se o nome de mapas temáticos. Na nossa aula de hoje, vamos observar alguns mapas temáticos. Aqui nós temos os mapas físicos. Então, mapas físicos são aqueles que representam a superfície física da Terra, como as formas de relevo, a hidrografia, o clima, vegetação, entre outros. Aqui nós podemos observar dois mapas físicos do Brasil. Um mostrando os tipos de clima do Brasil, o primeiro, e o outro mostrando a vegetação atual no Brasil, no caso, o segundo mapa. Percebam que é o mesmo país representado sob dois temas diferentes. No primeiro, o mapa está evidenciando o clima e no segundo está evidenciando a vegetação. Agora vamos para os mapas econômicos. Bom, como o próprio nome já diz, mapa econômico é aquele que representa a produção do espaço econômico, isto é, as atividades econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição de dados estatísticos, como, por exemplo, o índice de população economicamente ativa de uma região, a receita financeira dos estados brasileiros, entre outros. Aqui nós temos, para exemplificar esse tipo de mapa temático, um mapa das atividades agrícolas do Brasil. Lembrando que a agricultura nos remete a uma atividade econômica. Aqui nós temos os mapas demográficos, né? Então, trata-se da representação espacial das populações, como índice populacionais, taxas de analfabetismo, migrações, etc. Aqui, como exemplo, nós temos o mapa da densidade demográfica brasileira. Mapas políticos. Esses mapas representam as divisas e fronteiras entre países ou entre unidades federativas estabelecidas e consolidadas politicamente. Em outras palavras, esse tipo de mapa apresenta as divisas e fronteiras entre países, como também entre estados. Como exemplo aqui, nós temos o mapa político do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte, né? Com seus 167 municípios representados. Outro tipo de mapa temático são os mapas históricos. Eles são mapas utilizados para representar algum acontecimento em algum período histórico. Para exemplificar esse tipo de mapa temático, nós temos aqui um mapa do Brasil, do ano de 1892, no período do segundo governo republicano do nosso país. Esse mapa procura apresentar as ferrovias, os rios navegáveis, colônias, engenhos centrais, linhas de tráfego e de navegação a vapor. Aqui, nós vamos falar sobre plantas. E o que é isso? Bom, planta é a representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande,
ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. É muito utilizado para representar casas e moradias em geral, além de bairros, parques e empreendimentos. Aqui nós temos a planta da cidade de São Paulo. Bom, nós falamos na nossa aula de hoje sobre mapas, sobre plantas, né? Mas essas duas representações da superfície terrestre são a mesma coisa? Eu lhe digo que não, pois existe a diferença entre mapa e planta. Bem, os mapas representam áreas extensas da superfície da Terra, por isso mostram muitos detalhes. Já as plantas são representações de áreas bem menos extensas da superfície terrestre e por isso mais detalhadas que os mapas, né? Então, aqui nós concluímos a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.